O encerramento da temporada 2024 para o Grêmio. Com Renato, sem Renato, ou Renato para 2025, ou sem Renato para 2025. Mas a gente precisa falar, antes de mais nada, que precisa encerrar o Campeonato Brasileiro com dignidade e utilizar exatamente o que tem disponível para 2025. Vamos falar sobre isso, dá aquele like para mim aí, se inscreve no canal, ative as notificações enquanto roda a vinheta. Bom, o fato é que já existe uma repercussão muito grande e por algum tempo de conselheiros e até pessoas do Conselho Administrativo que não querem o Renato para a temporada 2025. A saída do técnico Renato parece ser iminente, vai sair de qualquer jeito no final da temporada, 8 de dezembro. Eu já falei isso em outros momentos, em outros vídeos, mas eu também defendo a ideia de que a informação que obtive é que existe um planejamento para 2025 e o Renato faz parte dele. Se vai acontecer, bom, só vamos saber exatamente depois do dia 8 de dezembro ou em 1º ou 2 de janeiro, quando realmente as coisas estarão mais calmas e tranquilas. Temos que lembrar que o Grêmio vive num sistema presidencialista. Eu escutei isso na época que era o Romildo Bolzan Júnior. E de todas as pessoas com quem a gente conversa, a gente sabe apenas que o presidente Alberto Guerra deseja o técnico Renato para 2025. Só que o Campeonato Brasileiro não acabou ainda. E já foi vazado o nome de jogadores que não vão fazer parte da temporada 2025. Talvez 1 ou 2 se o Renato ficar a pedido dele. E o Grêmio vai avaliar essa questão ainda. Então, por que o Grêmio já não pensa, ou chega o nosso vice-presidente junto com o presidente, conversa com o técnico Renato, e no ouvido dele, e diz assim: Renato, está acabando a temporada, nós temos 8 jogos, o nosso objetivo é chegar numa Sul-Americana. Primeiro, passo a passo, sair da possibilidade de rebaixamento e classificar para uma Sul-Americana. Mas para 2025, a gente precisa já pensar nisso e montar uma estratégia para isso, já dando uma continuidade para alguns atletas. E aí eu quero fazer essa parte, esse trabalho, essa visão junto com vocês. O que o Grêmio tem hoje no elenco que vai ficar para 2025, vai permanecer em 2025 e que já pode dar um resultado agora para chegar em 2025 uma temporada nova, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana. Vamos lá, deixa eu passar para vocês os detalhes. Os goleiros vão se manter. Kaique, Marquezin, e aí a gente está com o Breno, o Gabriel Grando está retornando, Rafael Cabral vai voltar embora, vai voltar para o Cruzeiro. Lateral direito, João Pedro e Igor Serrote. Fábio está descartado. Os zagueiros, Rodrigo Eli, Gemerson, Kahneman, que ainda tem contrato, Natan Felipe tem contrato, mas a gente sabe que tem uma dificuldade porque ele não vem jogando, é onde eu digo que precisa sentar e conversar com ele, exatamente porque ele precisa pensar nisso, pensar nesse jogador que não vem atuando e por qual motivo ele não coloca, se os dirigentes sabem, precisa explanar isso ou dar um novo rumo para a carreira do atleta. Esse é o caminho. Pedro Jeromel está se aposentando. Bom, Gustavo Martins tem contrato, está lesionado. A gente já começa a entender. Rodrigo Caio vai embora. E aí tu pega no lateral esquerdo. O Reinaldo não vai renovar porque já foi anunciado. Por que vai botar para jogar? Mike não vai ficar. Tá bom. Vamos colocar para jogar? Ah, mas é jogos decisivos, tem que utilizar o melhor. Mas eles vão estar comprometidos com isso? Por mais que eles vão receber ainda o salário de outubro, novembro e dezembro? Vão estar focados nisso? Vai ter prêmio para esses jogadores se o Grêmio classificar para a Sul-Americana? Vai ser sentar e conversar com eles a respeito disso? Então por que já não bota o Zé Guilherme? Já não traz os meninos da base que estão treinando já com o profissional para dar uma resposta maior? E aí vamos nos volantes. Bom, contrato de todos eles, nenhum deles encerra no meio do ano. A não ser o do Queiroz, no final do ano. A não ser o do Queiroz, que não vai ficar. Portanto, o Grêmio pode trazer um menino da base para colocar. E aí eu posso dizer que não é a mesma característica, mas o Kaique joga muito. É um primeiro volante que está no sub-20,
já está nos seus 20 anos e precisa jogar. Ele teria que subir profissional com certeza. Mas ele não treina no profissional. Treinou algumas vezes, nunca mais subiu. Tem que ser avaliado, porque ele é um jogador, um primeiro volante que pode dar aquele suporte. O Grêmio tem Dodi, Vila Sante que também faz a primeira, às vezes faz a segunda, e aí precisa analisar essa questão, porque os times que o Grêmio, quando o Grêmio foi campeão e conseguiu feitos maiores numa temporada, tinha vários jogadores das categorias de base atuando. Hoje no elenco tem vários jogadores, mas quem são os 15 ou 16 jogadores que o Renato coloca para jogar? Tem algum da base? Eles não estão nem dentro desses 16 possíveis jogadores, não fazem parte. A direção precisa sentar e conversar com o Renato para definir já a temporada de 2025, utilizando já esses jogadores. Bom, o Grêmio contratou Monsalve, contratou Arezzo, são jogadores jovens, e o Aravena, para poder colocar para jogar. Mas o Grêmio tem Jardiel, Diego Costa não fica, Soteldo não vai ficar. O Pavon tem uma possibilidade de sair porque não rendeu, pelo menos com o Renato ele seria o 12º jogador, mas será que o novo treinador que seria contratado para o lugar do Renato, uma possibilidade, gostaria de ter o Pavon no time? Qual será a possibilidade? Lembrando, o Pavon é um jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Por que não está rendendo? Porque ele estava lesionado ou o esquema tático não o favoreceu e ele estava obedecendo o que o treinador pedia? Porque muitos jogadores de fora do Brasil, eles são obedientes taticamente, eles escutam o que o treinador fala. Tanto é que ele foi recomendado pelo Luiz Felipe Scolari, o Filipão. E o Grêmio acabou pagando 4 milhões de dólares por Christian Pavon. Bom, falei alguns nomes e eu posso trazer para vocês alguns nomes do Sub-20 que já devem pedir passagem para fazer ou integrar o grupo principal. Estou falando de Cheron, estou falando de Jardiel, que precisa ainda fazer uma virada de chave para entender melhor o que é jogar no profissional. Igor Serrotti já participa. Eu falei do Kaique. Aí nós temos alguns zagueiros que já treinam no profissional, alguns já fizeram alguns jogos, inclusive na Copa FGF, que é uma competição profissional. O Grêmio não foi bem, é claro, mas exatamente por uma questão estratégica do clube, de fazer com que os jogadores ganhassem rodagem, por isso que não foi tão bem assim, do profissional. E aí o Sub-20 não fez tanta questão. Tem outros jogadores no Sub-20, eu já falei do Zé Guilherme, o zagueiro, o Carelli, o João, e aí que podem ganhar assim uma chance e tentar mostrar que podem ter uma oportunidade melhor. O Thiago, o Thiaguinho, que é de seleção, ele está sendo trabalhado para poder ganhar essa movimentação. Ele é um jogador jovem, tem 17 anos. Para entrar no profissional agora, ele tem que ser de alto nível. Quem sabe começar a treinar, participar do Campeonato Gaúcho, volta, vai de novo. Porque eu gosto de lembrar quando o jogador é de seleção, de categoria de base, ele passa mais tempo na seleção do que com o grupo. Aconteceu com o Ronald, porque o Ronald era o jogador que era a promessa no Grêmio para estourar como volante, e como ele estava na seleção Sub-20, o Mila passou na frente. Claro, o Mila se machucou e tal, enfim, aí é uma outra questão e que faz parte do profissional, mas também precisa ser vista a sua situação, que é um primeiro volante, sim, de qualidade, e precisa ganhar ritmo de jogo e confiança novamente. E aí? O que vocês acham? Falei alguns nomes, alguém não vai concordar, e eu respeito, mas o Grêmio não tem que pensar em 2025, agora, para esse próximo jogo contra o Atlético Goianiense, já chegar e conversar com o Renato e avisar, vamos mudar o foco, mudar a estratégia, fecha a casinha, sai no contra-ataque, a gente precisa de 3 vitórias, vamos lá, fecha, sai no contra-ataque, faz o golzinho e não toma mais, do que jogar um jogo de aproximação, propositivo, do jeito que está pensando. É isso que eu estou falando. O que vocês acham? Vai, comenta aqui, daqui a pouco a gente volta.